Oi gente, tudo bem com vocês? Caso você esteja chegando no nosso canal agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Flávio, sou professor da Rede Municipal de Belo Horizonte e esse é o canal PodPrev, onde a gente fala de educação financeira e de investimentos. Esses investimentos que nós fazemos todos os meses têm o objetivo de que daqui a algum tempo ele venha a nos gerar uma renda, e essa renda pode ser desde a nossa principal fonte até a complementação de uma renda que a gente já tem. Então, se você tem interesse por esse tipo de assunto, eu convido você a se inscrever no nosso canal e no final do vídeo, caso ele tenha trazido algo novo para você e você acha que aprendeu alguma coisa, então considere em deixar o seu like para que o YouTube distribua cada vez mais esse vídeo para outras pessoas. E eu peço a você também que, caso você conheça pessoas que também possam se beneficiar dos conhecimentos que a gente compartilha aqui no canal, que você compartilhe esse vídeo para que a gente possa crescer cada vez mais. Bom, pessoal, muita gente tem comentado comigo o que aconteceu com as lojas americanas. Todo mundo deve estar acompanhando aí pelos jornais ou pelo YouTube a encrenca, né, que está metida às lojas americanas, né? Tudo começou lá no início do ano, quando um novo CEO tomou posse, né? E aí, alguns dias depois, ele veio a público. Primeiro ele soltou um fato relevante e depois ele veio a público dizer que havia encontrado algumas inconsistências contábeis, né? Um nomezinho bonitinho para falar de encrenca, né? Inicialmente essas inconsistências contábeis seriam de 20 bilhões de reais, o que não é pouca coisa nem de longe. Porém, com o passar do tempo, a coisa ficou mais complicada e no final das contas já são mais de 40 bilhões de reais. E aí, né, no primeiro momento, o Americanas entrou com uma medida para que as empresas para quem as lojas americanas devem, empresas e bancos, né, não exigissem, por exemplo, antecipação de pagamento de dívida, esse tipo de coisa, coisas que iriam acabar prejudicando ainda mais a empresa na situação em que ela se encontra. E aí, mais recentemente, a gente viu que no fim das contas a coisa acabou evoluindo para uma recuperação judicial. Não é só a empresa que é impactada, né? Uma série de outras empresas e de milhares de pessoas são impactadas por uma situação como essa. Então, o que aconteceu, né? Eu não vou aqui ficar tentando explicar o que aconteceu, porque outras pessoas já fizeram isso muito melhor do que eu, e elas têm mais propriedade, inclusive, para dizer o que aconteceu do que eu tenho. Caso você tenha interesse, né, tem vários vídeos no YouTube, quase todo dia está saindo nos jornais aí muitas informações a respeito disso. Mas no fim das contas é o seguinte, a gente percebe que houve um monte de falhas, né? Falhas dos principais controladores, né, que são 3 multimilionários aqui do Brasil, considerados até exemplos de investidores, né? Eles dizem que não perceberam nada. Houve falha dos auditores, né? Toda empresa, principalmente uma empresa do tamanho das lojas americanas, não é simplesmente falar como as coisas estão lá dentro. Todo esse tipo de informação que é divulgado ao público, inclusive, e principalmente porque é uma empresa listada em bolsa, tem que ter uma auditoria. E essa auditoria também não pegou nada. E também, né, a própria CVM, né, que é responsável por regular, controlar as empresas que estão listadas em bolsa, né, deveria ter atenção a todos os relatórios que são publicados aí pelas empresas e passou batido, né? No fim das contas, parece que todo mundo confiou que estava tudo ok, ninguém deu uma olhada assim de maneira mais aprofundada e a coisa chegou onde chegou. E é fato também que isso não aconteceu da noite para o dia, né? Existem algumas explicações aí,
dizendo que a Americanas se aproveitou daquele período de juros muito baixos para poder esconder isso nos balanços, né? Então são anos e anos e anos de ações que culminaram nesse montante aí, né? E aí, né, com certeza esse tipo de coisa gera muita insegurança, principalmente para aquelas pessoas que estão começando a investir. Nós, por exemplo, temos apenas aí um ano de investimento, né? E muitas pessoas estão chegando no canal agora e muitos colegas também me procuram e falam: ah, pois é, tá vendo como é que são as coisas? Esse negócio de investir em ações é muito perigoso, né? Isso coloca o nosso patrimônio num risco muito alto. Então, essa insegurança com certeza vai influenciar na entrada de novos investidores e com certeza também vai influenciar naqueles investidores que já estão, né, fazendo os seus aportes aí. Todo mundo fica com as barbas de molho, né? Porque se aconteceu com Americanas, com certeza pode acontecer com outras empresas também. E infelizmente é verdade. Esse tipo de coisa pode acontecer com qualquer empresa. Já que é assim, o que a gente vai fazer então? Vai sair, largar os nossos investimentos para lá? Vamos investir só em renda fixa? Na verdade, todo investimento tem o seu risco. Alguns risco maior, outro risco menor. O que a gente tem que fazer é o que eu sempre falo aqui: a gente tem que diversificar, né? A gente não pode apostar tudo em uma ou umas poucas empresas. A gente tem que diversificar a empresa, diversificar os setores, diversificar as classes de ativo. Eu não posso investir tudo em ações, né? Dividir entre ações, fundos imobiliários, renda fixa, até em previdência privada, que a gente viu recentemente, né? Então, fazer essa diversificação vai fazer o quê? Vai mitigar o risco que a gente corre. E nunca você deixar uma quantidade, um percentual significativo do seu patrimônio, mesmo que você faça diversificação, nunca deixar uma quantidade de seu patrimônio alocada num valor muito alto numa empresa só ou numa classe de ativo. Não adianta nada eu fazer diversificação, mas ter, sei lá, 90% do meu patrimônio numa empresa só. Então, no fim das contas, o risco meu está sendo aumentado do mesmo jeito, né? E uma outra coisa que chama a atenção é que a Americanas, né, uma empresa do setor de varejo, o setor de varejo ele é um setor muito complicado para nós que queremos construir uma carteira previdenciária, façamos investimentos. Por quê? Porque nós estamos atrás de empresas e fundos imobiliários que nos paguem proventos mensais dos fundos imobiliários e proventos com alguma regularidade das empresas. E aí o que acontece? As empresas do setor varejista não conseguem gerar uma margem de lucro muito boa para que garanta para os seus acionistas um pagamento de dividendos legal, né? Um pagamento de dividendos que vale a pena de maneira recorrente. Então, as margens das empresas de varejo, elas são muito apertadas. E são muito apertadas por quê? Porque a concorrência é muito grande, né? Até pouco tempo atrás, a gente tinha basicamente no Brasil as grandes varejistas e não tinha, por exemplo, a influência das varejistas de fora. Hoje a gente tem Shopee, hoje a gente tem Amazon, o Mercado Livre cresceu assim absurdamente, né? E mesmo naquela época que a gente tinha basicamente as empresas brasileiras vendendo aqui dentro, várias empresas quebraram, né? Então o Mapping, lembra do Mapping? Lembra da Mesbla, né? Então são exemplos de empresas que quebraram também. Então, pessoal, para os fins das nossas carteiras,
O setor varejista, ele é meio complicado da gente colocar. Vocês podem observar que nas nossas carteiras a gente não tem empresa do setor varejista. Quer dizer então que o setor varejista não serve para ninguém? Não. Para aquele investidor que não está preocupado com a questão dos dividendos, né, da construção de uma carteira de empresas que pagam bons dividendos, ou para aqueles investidores que querem sim ter uma carteira de dividendos, mas querem ter dentro da carteira algumas empresas com risco maior, então para essas pessoas fazem sentido, né? Vocês vejam que no dia seguinte do fato relevante, as ações da empresa caíram assustadoramente, mas no dia seguinte elas subiram muito. Então quem faz esse movimento de trade, né? Inclusive eu já fiz um vídeo aqui explicando a diferença entre o holder e o trader, né? Então aquelas pessoas que fazem trade, que ficam de olho aí em quedas muito expressivas e de repente arriscam um pouco do patrimônio para que logo depois de quedas muito expressivas costumam vir também algumas valorizações. Então essas pessoas acabam ganhando dinheiro. Não é o meu caso, né? Eu não faço esse tipo de coisa. Não vou dizer que eu nunca fiz. Já fiz numa época que eu não sabia nada. Resultado, perdi dinheiro, né? Bom, então eu tô vindo aqui falar sobre esse caso porque muitos colegas, professores, né? Os alunos até que não, porque os alunos acabam não acompanhando, o que é um erro também, né? Mas é uma construção de mentalidade que a gente tem que fazer com eles. Mas principalmente os professores têm procurado e algumas pessoas do canal também mandam mensagem com essa preocupação de que, já que aconteceu com Americanas, pode acontecer com qualquer empresa. Na verdade pode sim, mas para garantir ou para mitigar o nosso risco, o que a gente tem que fazer é o que a gente tem feito, ou seja, diversificação das empresas, diversificação dos setores, diversificação das classes de ativo e com isso a gente garantir que a nossa carteira com certeza vai sofrer altos e baixos, mas mesmo que acontecer alguma coisa do tipo que aconteceu com Americanas, com uma das empresas dentro da nossa carteira, se a gente fizer certinho essa diversificação, a gente não vai ter um resultado desastroso, ou seja, não vai condenar a nossa carteira à ruína. Tá bom, pessoal? Então, esse é um videozinho aí só para a gente fazer uma reflexão em cima do que está acontecendo com as lojas americanas, e é importante que a gente pegue todas essas situações, né, de erro, de falta de investimentos diversificados. É importante que a gente aprenda com esses acontecimentos para que a gente não caia no mesmo erro, para que a gente não incorra no mesmo erro que essas pessoas incorreram, apostando todas as suas fichas em uma ou em umas poucas empresas. Beleza, pessoal? Então, por esse vídeo é isso. Eu queria saber aqui se alguém investe em lojas americanas. Pode deixar aqui nos comentários. E se você também ficou com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários também, porque eu vou ler sua dúvida, eu vou responder, e se sua dúvida for relevante, eu vou transformar ela em vídeo, como eu já fiz com algumas dúvidas aqui no canal. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se você chegou até aqui, conto com o seu like. Se você ainda não é inscrito, reforço, inscreva-se no nosso canal para que ele cresça e a gente possa aumentar essa comunidade de pessoas que querem aprender a se educar financeiramente e querem aprender a construir uma carteira previdenciária para poder garantir futuramente uma complementação de renda ou até transformar essa carteira na sua fonte de renda principal. Ok, pessoal? Então por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.